Olá a todos. Como é que é? Olá a todos, olá a todos. Estou aqui a escrever o título e aqui hoje vamos ter uma angariação de fundos. Esperem lá. Hoje vamos ter aqui uma angariação de fundos. Estou só a apontar aqui. Como é que é? Piu, piu. Vou por aqui publicar. Agora deixa-me aqui marcar o comentário. Como é que é? Então, muito obrigado. Ai pá, fogo. Estou à rasca das costas hoje. Daqui um jeito, isto é porra da idade, mano. Daqui um jeito vou tirar aqui esta porcaria, porque senão já sei que começam a dizer que isto é um dildo. Se quiserem que seja, estão à vontade, mas é um sabre. Como é que é, malta? Então hoje temos aqui um direto. Lamentável fazer live quando está a jogar o Sporting. Eu acho que é o contrário. Lamentável é o Sporting jogar quando eu estou a fazer uma live. Não? Estão a brincar comigo ou quê? Então é o seguinte. Hoje vamos fazer então aqui o nosso tema. Já sabem que isto aos sábados à noite é sobre a saúde mental e hoje eu acho que temos uma pessoa que muitos de vocês queriam que viesse cá há muito tempo. Não é a Cristina Ferreira, porque também não sei se é a pessoa mais indicada para falar de saúde mental, mas temos aqui um psiquiatra pela primeira vez. Ok? Temos um psiquiatra pela primeira vez. Porque eu vejo que sempre aqui há muitas dúvidas em relação à medicação, muitas dúvidas em relação ao psiquiatra, muita gente a dizer, psiquiatra é só para malucos. O pior maluco é aquele que não sabe que é maluco. Essa é a primeira. Olha, o papo, anda aí o papo. Mais. Temos pela primeira vez uma angariação de fundos, estão a ver aí em baixo, lá Ajudares. Isto é uma associação que eu tomei conhecimento através da minha amiga Joana Teles, da RTP. É uma associação que ajuda crianças carenciadas e famílias. Pá, e está a passar um mau bocado mesmo. Estão todas nesta altura, mas eles estão mesmo à rasca e era importante nós tentarmos dar uma ajuda. Portanto, se este zero que está ali se movimentar para 2 euros, 5, 20, 50, 100, 200 era altamente. Porquê? Esta live vai ficar sempre disponível, ok? Mas eu estou a falar agora da angariação de fundos antes de começarmos para terem essa atenção. Esta angariação de fundos é para ajudar eles. Por exemplo, a Jonatel estava-me a explicar que eles tinham uma campanha através de uma marca que é L Effect, acho eu, marca de roupa em que 50%, a roupa estava a 50% e o valor da roupa ia para eles, mas que houve quedas na roupa, nas vendas da roupa, então pá, está muito difícil, está uma grande bosta. E portanto estão aqui 400 pessoas neste momento, pá, se cada um de nós der 5 euros ou 1 euro, já dá um valor porreiro. Quanto ao tema de hoje vamos então falar sobre o quê? É isto que vamos falar. Hoje vamos falar, eu estou aqui a ler alguns comentários. Já sabem, importantíssimo, nestes diretos estão sempre presentes psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Muitas vezes vocês estão a lançar discussões e temas. Olha, os donativos não podem ser inferiores a 5 euros. Está aqui o Rodo Costa-me Clothing a dizer. Então é 5 euros, bora, vai. 5 euros, pá. Assim é maluca. A Cristina, este não é para a Câmara Solidária. A Câmara Solidária é outra associação com a qual eu trabalho. Mas esta chegou-me hoje, esta informação, e eu estou também a tentar ajudar uma amiga que é a Joana Teles, que trabalha com esta associação. Portanto, estamos aqui a fazer este donativo. O mínimo são 5 euros. Pá, 5 paus, pá. O que é 5 paus, meu? Podem doar roupa também. Isso entra em contacto com a associação.
Entrem em contacto com a associação, está aqui o link, é só carregarem lá. Se, por exemplo, roupa e alimentação também podem doar. Perguntem-lhes mesmo diretamente no Instagram. Pá, perguntem. É mais fácil, se não quiserem fazer os donativos aqui, não há stress nenhum. Mas como eu estava a dizer, em relação ao nosso tema, temos aqui um psiquiatra hoje, porque o tema da psiquiatria é um tema que muita gente está sempre a dizer que o psiquiatra é só para malucos, pá, os psiquiatras só querem ganhar dinheiro, os psiquiatras estão feitos com o lobby das farmacêuticas, pá, e com a placa 5G das vacinas, pá. Olá para os Açores também. E então, o engraçado é que a psiquiatria é muito mais que se diga, porque eu hoje estive a fazer alguma recolha. E todos nós já demos isto na escola, que eu vou falar a seguir. Grande parte do nascimento da psicologia e da psiquiatria vem já da Grécia Antiga, da tal história do Hipócrates, que defendia, por exemplo, que a epilepsia e outras questões da saúde mental que tinham origem do cérebro e não eram bruxas, não eram bruxas. Não é? A própria palavra humor, que muitas pessoas usam para relacionar com humorista, de comediante ou de piadas. Humor são emoções, estados de humor. Os estados de humor não têm a ver com alegria, os estados de humor têm a ver com os nossos próprios estados de alegria, de tristeza, de raiva, etc. Na Bíblia, na própria Bíblia, eu já falei disto, fala-se da importância dos médicos, apesar de... ao longo da história se associou muito às possessões. O Saúl, não o pequeno Saúl, mas Saúl, que foi o primeiro rei de Israel, sofria de depressão ou sofria de estados depressivos, isso está descrito. E como é que ele curava os estados depressivos? Pedia ao David, o David, que depois foi o segundo rei, pedia para tocar harpa. Portanto, os psiquiatras têm que saber tocar harpa. Essa é a primeira. E depois as coisas foram evoluindo. Tivemos essa época espetacular na Idade Média, em que as doenças mentais eram curadas com esse medicamento espetacular que se chama fogueira. É um medicamento que cura tudo. Portanto, as pessoas estavam muito mal e como é que curava? Fogueira. E o assunto ficava resolvido. Passava-lhes tudo o que elas tivessem, passava. O Augusto Cury diz que 50% das pessoas vão ter um problema mental em qualquer momento da sua vida. Opa, acho que faz parte. É perfeitamente normal. É perfeitamente normal. O Cristiano podia fazer uma doaçãozinha aqui, também é verdade. Mas depois a coisa evoluiu para os sanatórios. Para quem ainda existem sanatórios, sobretudo abandonados em Portugal, sanatórios abandonados em Portugal, há muitos ainda, pá. O sanatório era mais ou menos para esconder a malta, não é? Para esconder a malta e ficavam lá, afastados da sociedade, a levar choques e outras coisas. Portanto, a psiquiatria, o mais engraçado é que com toda a evolução que há, a psiquiatria, mais até do que os psicólogos, a psiquiatria continua a ser vista como o médico dos malucos. Eu próprio vivi esse estigma. Atenção, eu quando estava no psicólogo, eu quando estava no meu psicólogo e o meu psicólogo me disse que eu tinha que ir ao psiquiatra para conversar também com ele, para ele fazer o diagnóstico mais correto e, se necessário, medicação. Quando ele me disse psiquiatra, eu pensei, foda-se, psiquiatra. Quando o psicólogo me manda para o psiquiatra, man, é que está tudo fudido, foda-se. Eu já me estava a imaginar no Júlio de Matos, tipo, nas camas assim, a babar-me. Nada, pá. Nada, não há nada disso. Não é nada disso. Portanto, quem é que nós vamos ter hoje? Vamos ter o Gustavo, o Dr. Gustavo. Gustavo Jesus. Quem sabe se Jesus Cristo não era também ele um psiquiatra? Se calhar Jesus Cristo até tinha na sua casa uma placa a dizer Jesus de Nazaré, psiquiatra e psicologia. Vamos ter o Dr. Gustavo. Eu vou chamá-lo à conversa e a partir daqui vamos conversando sobre este tema. Aqui o PMF Moreira diz que a cura está em nós próprios. Uma parte. Mas a cura também acho que pode estar nos médicos e nas pessoas, nos terapeutas, nos vários terapeutas que há por aí. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte e vocês vão perceber isso com o psicólogo também. Agora deixem-me cá ver. Eu vou chamar aqui o Gustavo. Porque eles fazem isto de propósito, Gustavo. Olha, Gustavo, estavam aqui a dizer... Tudo bem? Estavam aqui a dizer... Um rapaz estava aqui a dizer que o psiquiatra dele
aconselhou a ir ao psicólogo. Vocês estão todos feitos uns com os outros. Isto é um lobby. É um lobby. Nós estamos todos feitos uns com os outros e, por cima de nós todos, a indústria farmacêutica. A inventar Exatamente. doenças. A indústria farmacêutica a inventar doenças para nós todos ganharmos dinheiro. Só que não é nada disso. Como aliás, tu próprio já disseste que muito antes de haver indústria farmacêutica, já os tratados médicos descreviam, nomeadamente os tratados de Hipócrates, que é o pai da medicina, descreviam doenças psiquiátricas, embora com outros nomes, não é? Mas descreviam, por exemplo, estados iguais à depressão ou iguais a doenças relacionadas com a ansiedade. Muito antes de existir a indústria farmacêutica. Olha, Gustavo, muito obrigado por teres aceitado este convite. Nós conhecemos num projeto que está para nascer brevemente, mas eu vou fazer aqui uma pequena introdução, porque eu tive que fazer só aquela pesquisa clássica. E então o que é que eu encontrei? Gustavo Jesus, médico psiquiatra, médico especialista em psiquiatria com formação no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, certo? Que já agora pós-graduado. É o antigo Júlio de Matos, coisa que tu há bocado falaste, temias ir parar a Júlio de Matos, mas o Júlio de Matos não é nada daquilo que... Mas sabes que eu vou muitas vezes ao Júlio de Matos, sabes fazer o quê? Muitas coisas podem ser feitas no Júlio de Matos. Exato, vou dar sangue. Dar sangue, por exemplo, muito bem. Vou dar sangue. Pós-graduado em Psiquiatria de Ligação e Psicossomática, pós-graduado em Intervenção Cognitivo-Comportamental, professor assistente de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e sabe dançar Kuduro. Incrível, não é? Essa do Kuduro não sei onde é que foste ver, que eu não costumo pôr isso no meu currículo, embora saiba dançar Kuduro e muitos outros estilos. Deves. Quem olha para ti diz logo, isso vai saber dançar Kuduro. Olha, Gustavo, primeiro que tudo, nós hoje à tarde já conversámos um bocadinho sobre o tema de hoje, e eu acho que o próprio estigma da psiquiatria começa a nascer não só da parte do paciente, mas da parte de quem se vai tornar psiquiatra. Porque, por exemplo, o que é que os teus pais disseram quando tu disseste, vou seguir medicina? Eu aposto que foi eles. Vou seguir psiquiatria. Exatamente, aliás, é verdade. A minha mãe, por acaso, sempre gostou da ideia de ir para a psiquiatria. O meu pai, que agora acha uma excelente ideia, quando eu lhe disse pela primeira vez, manifestou-se assim um bocado espantado. Dizia, com tanta especialidade bonita, vais logo para a psiquiatria. Mas, quer dizer, isto é obviamente fruto da ignorância. A ignorância que neste caso, estou a falar da ignorância do meu pai relativamente à psiquiatria, coisa que neste momento já não acontece, mas eu digo ignorância porque é uma ignorância generalizada da população relativamente àquilo que é a psiquiatria e até mesmo dentro da própria classe médica. Porque, por exemplo, há um estudo engraçado que mostra que durante o curso de medicina, é engraçado, mede-se o estigma que os alunos de medicina têm à entrada do curso de medicina. E depois vai-se medindo ao longo do curso de medicina como é que o estigma varia. Varia consoante a especialidade, não é? Mas é que não é. O pior é que o estigma vai aumentando ao longo do curso de medicina, até os alunos terem psiquiatria. E só quando os alunos têm psiquiatria, especificamente quando contactam com doentes psiquiátricos, porque nós no curso de medicina temos as aulas de psiquiatria práticas, não é? Em que os alunos contactam com doentes psiquiátricos, que esta coisa dos doentes psiquiátricos soa um bocado assustador, mas é igual a ir ver um doente da cardiologia ou um doente da reumatologia, vamos supor. E só a partir dessa altura é que o estigma começa a diminuir um bocado. Portanto, isto também transmite a ideia errada que os outros médicos têm da psiquiatria, não é? Tu ao longo do curso também achaste em algum momento, devia ter escolhido ginecologia. A ginecologia, sabes que há uma frase muito conhecida que diz que, isto é horrível que eu vou dizer, e eu não quero ofender ninguém, mas há uma frase muito conhecida que é: ginecologia é trabalhar, como é que é? É trabalhar onde os outros se divertem. E eu achei isso. Exatamente, super machista. Esta frase não é de minha autoria, atenção. Eu sei. Isso é uma frase dita assim. E aí não vamos falar mais disto. Mas realmente estava eu a dizer que. Tu estavas a dizer que esse estigma aumenta. Não, e eu próprio. Eu tenho noção. Engraçado, porque eu por acaso é a primeira vez que estou a dizer isto e é a primeira vez que estou a pensar nisto formalmente, que é. Eu lembro-me perfeitamente de entrar em medicina com a ideia de ir para a psiquiatria. E depois, ao longo do curso, ir achando cada vez menos que queria ir para a psiquiatria. O que pode querer dizer alguma coisa. E depois, finalmente, quando tive psiquiatria, voltei a gostar da psiquiatria e então decidi que o que é que achaste? Porquê é que tu próprio querias desistir de psiquiatria?
O que é que Epá, tu porque é vias assim, que dizia assim, epá, isto não, meu, isto não, não. porque é assim, a generalidade das pessoas, mesmo dentro da área da saúde, quem não tem contacto com a psiquiatria, tem várias ideias erróneas sobre a psiquiatria. Uma delas é que a psiquiatria é muito subjetiva. E quando um aluno de medicina, os alunos de medicina, sejamos pragmáticos, são todos um bocado cromos, não é? Porque entraram todos com grandes médias e, portanto, em geral são cromos. São cromos, querem objetividade, querem uma coisa concreta, que estudar e depois saber como aplicar. E a psiquiatria aparentemente, como resulta, não há propriamente exames complementares do tipo fazer ressonâncias magnéticas que te digam que tu tens depressão ou fazer um ataque que te diga que tens uma perturbação obsessiva compulsiva. Embora os psiquiatras também usem exames, mas não com o mesmo fim. Como isso acontece, vai-se transmitindo um bocado a ideia que ela não é objetiva. O que não é verdade. Depois podemos falar sobre isso melhor. Mas depois os próprios médicos e isto é Sim. patente ainda no contacto mesmo que eu hoje em dia tenho com outros colegas. Muitas vezes os médicos não têm muito bem noção do que é que o psiquiatra faz. E não veem até o psiquiatra quase como um médico, não é? O que não faz nenhum sentido. Porque o psiquiatra, no fundo, tem que compreender a globalidade do funcionamento da pessoa, não é? Como um todo, cérebro e corpo. Porque, repara, as doenças mentais estão no cérebro, que é uma coisa que durante muito tempo parece que ninguém conceptualiza. Porque, vamos lá ver, doenças mentais estão na mente. Mas onde é que está a mente? A mente não corresponde a um órgão, não é? Tem que haver um Pois, órgão era para que isso. a mente se desenvolva. Era isso. As pessoas quando têm um problema no coração, vão Claro. resolver esse problema. Quando têm um problema no fígado, querem resolver o problema no fígado. Quando é na cabeça, no cérebro, parece que o cérebro não é um órgão. Claro. Eu acho que era aquilo que nós estávamos a falar, mistura-se a identidade da pessoa com o órgão. Sim, isso tem a ver com o facto de, na psiquiatria, os sintomas, de certa maneira, não é, isto não acontece em todos os casos, não é? Porque há sintomas psiquiátricos que são completamente distintos da vivência normal, não é? Por exemplo, os sintomas psicóticos, do tipo alucinações e delírios, são coisas fora, não é? Completamente diferentes do que nós vivenciamos na normalidade. Mas, de resto, a generalidade dos sintomas psiquiátricos estão num contínuo com o comportamento e com o pensamento normal, não é? Ou seja, por isso é que as pessoas também tem um bocado aquela tendência de usar na linguagem comum terminologia técnica, mas mal aplicada, do tipo, hoje acordei tão deprimido, não é? Ou então, epá, tu hoje estás mesmo esquisita, tão depressa estás bem como Ou, estás mal, não ou, serás tu bipolar? Pronto, isto quer dizer que sim. as pessoas identificam emoções e acham que as emoções que por haver variabilidade de emoções, que há doença mental, e não é verdade. Porque ter ansiedade, ter tristeza e ter depressão são coisas completamente diferentes, estás a perceber? Portanto, e era o que estavas a dizer há bocado. Uma coisa é as emoções e a flutuação das nossas emoções, a reação que nós temos a acontecimentos da nossa vida, por aí fora. Depressão, perturbação da ansiedade e outras doenças mentais são alterações já que são muito mais intensas, muito mais duradouras, muito mais digamos, disfuncionais para o teu dia a dia e que se sabe hoje em dia estarem relacionadas com alterações químicas e até anatómicas do cérebro. Por exemplo, há uma Epá, zona do cérebro. sim, diz. Este exemplo mostra bem isto que eu estou a querer dizer. A depressão, tu sabes que a depressão, quando não é tratada, um dos sintomas mais frequentes são os sintomas cognitivos. Ou seja, as pessoas começam a ter esquecimentos, não é? E às Sim. vezes até vem à minha consulta, pá, doutor, eu venho cá porque eu acho que estou a ficar com Alzheimer. E depois não tem Alzheimer nenhum, tem uma depressão há algum tempo, não diagnosticada e não tratada. E depois de tratada a depressão, aqueles sintomas desaparecem, aqueles sintomas de esquecimento. Mas isso acontece porque há uma área no cérebro que se chama hipocampo. Já agora, quem gosta da música portuguesa, a Helena D'Água lançou uma música cujo nome é Hipocampo, que não tem nada a ver com isto, mas o hipocampo, Mas é ir para o campo. talvez ela vá para o campo, não sei, isso É agora ir também para o não vou meter campo. nas decisões de vida das pessoas. Mas o hipocampo é uma zona do cérebro que está associada à memória. E sabe-se que quando tu tens depressão não tratada, por cada ano de depressão não tratada, tu tens uma atrofia de cerca de 0,1% do volume dessa zona. Ou seja, tu tens mesmo, objetivamente, isto para contrariar aquela ideia de que a psiquiatria é tão subjetiva, o cérebro está-se a alterar por cada ano de depressão não tratada. Estás a ver, por exemplo? Epá, mas há quem diga, antes de ir a isso, espera aí, porque é importante perceber porque é que as pessoas ainda associam muito, e eu também fiz isso, a cena quando te dizem tens que ir ao psiquiatra, associam logo, ia, man, estou maluco.
Pois é. Pronto, psiquiatria, estou completamente louco. Para um gajo ir ao psiquiatra, porque é que o psiquiatra ainda tem esse estigma tão forte Sim. de ser maluco, Então meu? eu vou dizer porquê. Tu até pareces um gajo tranquilo. Eu Mas se te sabes que visse na rua, isso pá, esse dizem gajo. muitas vezes, é pá, doutor, não estava nada à espera de uma pessoa com um ar tão normal quando via um psiquiatra. Não sei o que é que as pessoas acham, que eu vou ter ar de bruxo, ou que vou ter uma barba muito comprida, Olha, com mas eu vou-te pérolas dizer na uma ponta. coisa. Mas sabes o que é que contribui para isso? Eu tenho um amigo meu que já esteve aqui em direto também, o André Maravilha, que é enfermeiro de pedopsiquiatria. O cinema contribui muito para o estigma da Verdade. psiquiatria. Mas porquê? Porquê que isso acontece? Na verdade, isso tem uma justificação Que anda histórica. tudo de camisa de forças e não sei mais o quê. É, mas isso tem uma justificação histórica, que é assim. Primeiro, e já agora vou aqui só responder, ainda buscando a outra pergunta que tu disseste, porque é que tu gostas de psiquiatria, porque é que gostavas de psiquiatria? Porque também uma coisa que me interessou na psiquiatria era o facto de se desconhecer muita coisa ainda, ou seja, o cérebro é sem dúvida o órgão mais complexo do corpo. E é muito E desconhecido. o que tem menos estudos, Sim, portanto, exatamente, há e muito porque por é muito difícil investigar tu e há chegares lá, muito não por é? descobrir ainda sobre o funcionamento do cérebro, o que é fascinante também. E isso também me leva a responder à tua outra pergunta, que é porque é que os psiquiatras têm esta imagem que é só maluquice, etc. Porque, dada a sua complexidade e dada a dificuldade de estudar o cérebro, eh, a tecnologia e a ciência médica, vamos dizer assim, na psiquiatria, evoluiu muito mais tardiamente, a todos os níveis. A nível de conhecimento das doenças, não é? Saber porque é que acontece depressão, porque é que acontece ansiedade, porque é que acontece esquizofrenia. Isso é muito mais recente do que nas outras especialidades médicas, porque já há muitos séculos que se tem ideia de porque é que há hipertensão, hipotensão, porque é que o coração bate, porque é que o coração não bate, percebes que são órgãos mais fáceis de estudar e com Sim. dinâmicas mais simples de compreender. Portanto, há muito mais tempo que se sabe o que é que são os funcionamentos dos outros órgãos. O cérebro é muito mais difícil de estudar. E por outro lado, em termos de tratamentos, a mesma coisa. Tu próprio dizias que na Idade Média se queimavam os doentes mentais. E é verdade. Portanto, o que aconteceu é que não havia conhecimento e depois há outro aspecto. Portanto, não há conhecimento, por um lado. Por outro lado, os sintomas psiquiátricos, por vezes, ou muitas vezes, resultam em comportamentos estranhos. Pois, Ou, se tu tu tiveres tinhas muita as visões sim, ou quando não seja, eram explicadas tudo de isso, outra né? É forma, assim, se sim, estiveres sim, sim. deprimido, se tiveres uma depressão, o teu comportamento também não é normal. Tu estás isolado, tu Não. choras por tudo e por nada, olhando de Ficas fora, meio zombie, não é? Ficas. olhando de fora, aquilo é um comportamento estranho. Uh, uma pessoa com uma psicose, a mesma coisa, não é? Alucinações, delírios, comportamentos alterados em função desses sintomas. Portanto, isto, associado ao desconhecimento, leva a explicações paranormais. Portanto, durante uma grande parte da história, isto foi tudo explicado como paranormalidade, bruxas, caça às bruxas, fogueiras, por aí fora. Depois, quando finalmente se começou a achar que isto eram doenças, não havia tratamentos. Porque como a tecnologia também não era suficientemente evoluída para se perceber exatamente o que se passava. Eles pensaram assim: "Pá, estávamos nós também com a merda da fogueira, A agora fogueira foram. resolvia os problemas tão rapidamente e agora Formou, vem-me com esta a merda fogueira da resolveu ética. tudo." Agora vem-me com esta porcaria da ética, não é? E então, o que é que fizeram? Começaram a trazer os doentes para, como tu dizias, os asilos, não é? Os asilos psiquiátricos. Que, é assim, eu percebo que olhando retrospectivamente seja horrível a ideia, mas era, na verdade, o que se podia fazer, porque tu, se tinhas os doentes alterados do ponto de vista comportamental, que podiam mexer na dinâmica das famílias, na dinâmica das sociedades, eles foram isolados. E foram tratados com o que era possível, que era uma grande porcaria. A única coisa que eu queria ressalvar foi uma coisa que tu disseste aí, que era os choques. Os choques foi a melhor coisinha que sobrou dessa época, porque ainda hoje se utiliza eletroconvulsivoterapia com anestesia geral e Sim, 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 um por acaso eu tratamento li isso há super, pouco tempo, sim. sim, um tratamento super seguro, super bem tolerado, etc. Com anestesia geral super humanizado, isso é usado e é muito eficaz. O resto não, o resto eram disparados. Era tipo, ainda hoje, às vezes os doentes vêm à minha consulta e dizem: doutor, o que eu acho é que eu preciso de uma cura de sono. Coisa que não existe. Não existem curas de sono. Eu percebo que as pessoas às vezes gostassem de ficar a dormir e de não ter problemas à volta, mas a verdade é que não há curas de sono. Isso eram coisas como, por exemplo, comas insulínicos. Dava-se tanta insulina que induzia-se um coma à pessoa. E a pessoa apagava e depois quando acordava podia ser que viesse um bocadinho melhor, estás a perceber? Portanto, ou outras hipóteses. Por exemplo, banhos de águas frias e de águas quentes para tentar tratar as pessoas. Pronto, okay. Isso era historicamente o que se fazia, isso não tinha evidência nenhuma, isso era um disparate, isso era desumano, isso era uma parvoíce. Tudo bem. Mas era o que havia. Mas isto acontecia lá e, entretanto, afastou-se isto da sociedade. Portanto, as pessoas, durante muitas décadas, viveram sem ver, sem ter consciência de que existiam doentes mentais. E depois, o que é que acontece? Para já, tudo o que é desconhecido é mais potencialmente alvo de preconceito, não é? Porque tu não sabes o que é Sim. e fazes fantasias sobre o que é que Nem poderá queres ser. ouvir falar. Exatamente. E então, o que é que acontece? Pá, aí nos anos 60, anos 50, 60 do século XX, desenvolveram-se os primeiros fármacos psiquiátricos, mais antigos. E aí
conseguiu-se, finalmente, que as pessoas fossem relativamente integradas em sociedade. Só que o problema é que os fármacos dessa altura, mas repare, isto é recente, não é? Anos 60, 70. Isto comparado com as medicações das outras especialidades, é super recente, porque as outras especialidades já tinham fármacos há muito mais tempo. Agora, o que é que acontece? Sim. Tu consegues medicar os doentes nessa época, consegues que eles saiam dos asilos e ficam integrados mais ou menos, mas ficam cheios de efeitos adversos. Babam-se, estão sedados, estão gordos, não se mexem, estão tortos, enfim. E essa imagem foi, no fundo, a primeira imagem, que ainda durou umas boas décadas, aí até aos anos 80, 90, dos doentes mentais. Dos doentes mentais passaram a estar na sociedade, mas eram isto. Eram doentes sedados, gordos, babados, zombificados. E sobre os anos 80, anos 90, é que começaram a desenvolver os fármacos que tu usas atualmente. E hoje em dia, aliás, os fármacos depois continuaram a evoluir a grande velocidade e as medicações de hoje em dia não têm nada a ver com isto. Mas só a partir dos anos 90 é que isto aconteceu. Portanto, repara, na sociedade propriamente dita, só aí a partir dos anos 2000 é que tu começas a ter a possibilidade de tratar doentes psiquiátricos com fármacos muito isentos de efeitos secundários. Só em 2000? Só em 2000? Sim, é assim, a partir dos anos 90 tu tiveste o lançamento de fármacos, mas eu digo generalisticamente, ou Sim, de uma forma generalizada à população, fim de anos 90, anos 2000. Estás a perceber? Portanto, tu tens 20, 30 anos de fármacos parecidos com os atuais. É por isso que isto ainda não entrou na cultura. O que ficou na cultura popular, incluindo nos filmes e nos videoclipes e no que tu quiseres, e na capa da revista Vogue, ainda o ano passado, por exemplo, é a imagem o que é que era essa capa? Eu lembro, mas o que é que era? Então, a capa Isso da foi revista Vogue polémico. era assim. Era uma edição da revista Vogue. Era uma na banheira, não era? Chamava-se Com... Vogue The Madness Edition, em que e a capa era uma maluquinha numa banheira e umas freiras com um ar sinistro a olhar para ela. Tipo, Que é um sanatório. vou-te Um dar sanatório choque, uma de... coisa assim, de certeza absoluta que era o que elas iam fazer. Portanto, estás a ver? Isto é tudo muito recente. Portanto, isto ficou gravado na cultura popular, vamos dizer assim, e está a custar a sair. Porque depois, paralelamente a isto, o que é que havia? Havia psicologia, certo? Mas a psicologia, não, por exemplo, as doenças psicóticas não havia tratamento possível através da psicoterapia, e mesmo as doenças que não são psicóticas, como sendo as depressões graves, com sintomas já sistémicos, também não é possível tratar só com psicoterapia, é preciso medicação. Mas durante muito tempo depois houve algumas correntes psicológicas que ficaram muito populares, que hoje em dia até estão um bocadinho mais postas de lado, mas que no fundo assumiram esse papel. E pronto, e no meio disto a psiquiatria ficou com esta ideia de que são os médicos que dão uma palavrinha. Os médicos que dão uma palavrinha. Pois é essa ideia da psiquiatria que só serve para medicar, não é? Certo. Os psiquiatras é o psicólogo conversa e o psiquiatra passa a receita. Verdade. O que é uma estupidez completa, como deves calcular e como sabes, Sim, aliás... porque tu tens que fazer sim, aliás, eu lá está, mas e foi, sei lá, a primeira vez que eu fui ao psiquiatra deve ter sido em 2007, 2008, uma coisa assim. E eu também pensei isso, eu também pensei que o psiquiatra ia só... Eu chegava lá com o diagnóstico feito do psicólogo e ele passava-me a receita. E não. E tive uma consulta perfeitamente normal de psicoterapia, quase, porque ele também dá psicoterapia, lá está. Certo. E não me passou receitas sequer. Na semana a seguir voltei lá, continuámos e só a partir só na segunda ou terceira consulta é que, com um diagnóstico feito, é que me passou a medicação Porque, para eu assim, fazer. Essa ideia de que a pessoa vai ao psiquiatra e, no fundo, o psiquiatra, quer dizer, se o psiquiatra não fizer perguntas, o que é que o psiquiatra vai medicar, não é? Porque as medicações... As medicações têm um racional por trás. Tu não dás os fármacos aleatoriamente. Ora, deixa cá ver do livro o que é que eu vou dar a este gajo. Olha, vai levar fluoxetina. Não é assim, não é? Os fármacos... Olha, estavam aqui, desculpa, a propósito, é que estavam aqui a perguntar, eu vi uma pergunta a alguns sobre o desajuste nos fármacos que acontece. Mas isso é uma coisa que acontece exatamente porque, apesar de ser ciência, tu estás a trabalhar com uma área que não é tão visível, lá está, como o coração, o fígado ou o que quer que seja. Portanto, tu tens que fazer esse ajuste, porque isso as pessoas às vezes têm muito... Eu, por acaso, tive sorte, acertei na sertralina, mas não acertei na questão mais ansiolítica, por exemplo, ou no Xanax ou nos outros. Mas, e há pessoas que não acertam também nos antidepressivos. Mas isso tem que ter essa consciência que isto é um ajuste que se faz. Sim, mas além disso, mas é muito importante, para já isso acontece... E por isso é que tu fazes esse diagnóstico. Sim, mas repara, mas isso acontece em qualquer especialidade, porque é que só a psiquiatria que fica com esse rótulo? Por exemplo, tu tens hipertensão. Se tu tens hipertensão... Tenho.
Não, tu não sei se tens, mas imagina, tens Ah, hipertensão. Se tiveres não me hipertensão, digas essas merdas, sabes que eu fico a pensar nisso depois. então, Raminhos, olha, tu tens hipertensão e sabes que a hipertensão aumenta muito o risco de AVC. Portanto, se por acaso começares a sentir a Foda. boca ao lado, tem cuidado. Isto para dizer que a hipertensão, tu vais ao médico de família, o médico de família dá-te um medicamento para a hipertensão. Aquilo pode não funcionar à primeira, pode ser necessário mudar de antihipertensor, pode ser necessário associar dois medicamentos. O mesmo se passa com os antidepressivos. Mas porquê é que os antidepressivos têm esta imagem péssima e os antihipertensores não têm? Não é? Não faz sentido nenhum. Agora, o que é preciso Porque perceber é é que isso, porque é isso é a cabeça, pá. É por ser a cabeça. porque tem a ver com isto que a gente falou, da história dos medicamentos, mas também tem a ver com os preconceitos das próprias pessoas de acharem que vai ser modificado o seu funcionamento, a sua personalidade. Mas os medicamentos não mudam personalidade a ninguém. Os medicamentos vão ter um mecanismo químico, neuroquímico, não é? Olha, ainda no outro dia, o Nuno Marco, isto é só aqui uma pequena parte, o Nuno Marco falou num TikToker brasileiro chamado Mr. Emerson. E o Mr. Emerson fez hoje um vídeo do TikTok muito engraçado a mostrar o que é que um antidepressivo faz. Para quem tenha curiosidade, depois pode ir Já sei quem é esse tipo. Sim. E Sim, sim, sim. portanto, o antidepressivo, como o ansiolítico, como um estabilizador do humor, tem mecanismos de ação neuroquímicos que nós sabemos quais são. Nós sabemos o que é suposto o antidepressivo ir lá fazer. Há uns, por exemplo, os antidepressivos que aumentam a disponibilidade da serotonina, como é o caso da sertralina. Outros que aumentam da dopamina, outros que mexem na noradrenalina. Depois há diferentes tipos de estabilizadores do humor. Os antipsicóticos a mesma coisa. E o que nós temos que ver é que o doente tem um diagnóstico global. Mas tu, quando entrevistas um doente, tu, médico, psiquiatra, tu vais tentar... Se quiseres eu vou lá. Eu posso ir lá entrevistar, se Quando eu estiver quiser. muito cansado, eu ligo porque tu fazes a tua entrevista. E o que é que acontece? Tu vais estar a fazer perguntas com o objetivo de esclarecer exatamente quais são os sintomas. Porque dizer assim, o doente tem depressão, isso é pouco. Porque um doente ter depressão pode ser um doente estar permanentemente a chorar, o doente pode não chorar de todo e pode ter mais predominantemente sintomas do tipo falta de energia, falta de prazer, falta de interesse nas coisas e não chorar, não ter ansiedade. Portanto, tu tens que esclarecer muito bem, como psiquiatra, quais são os sintomas, qual é o conjunto de sintomas que está presente, porque aí se souberes e se tivesse estudado o suficiente para saber isso, vais associar aquele grupo de sintomas àquilo que quimicamente está a passar no cérebro e vais perceber qual é o medicamento mais adequado para aquele conjunto de sintomas, estás a perceber? Outra coisa importante é que tu vais medicar e não vai ser para sempre, porque as pessoas têm um bocado de medo. Ai, doutor, Exato. eu tive tanto receio em vir cá porque eu temi que depois nunca mais de cá saísse. Quer dizer, isto é um bocado absurdo, não é? O que é que... Então, mas imagina, eu percebo o que é o raciocínio da pessoa, porque se ela tem um químico em falta ou em Sim. excesso, quando deixar de tomar a medicação, volta ao Pois antigamente. é, mas é que não é bem isso que funciona, não é assim bem que funciona, porque é assim, ninguém nasce com depressão, certo? Em princípio, ninguém nasce com depressão. Portanto, por exemplo, eu estou a usar a depressão porque é a doença mental se calhar assim mais falada e mais frequente e é mais fácil Sim. para as pessoas identificarem. Mas o que eu estou a dizer para a depressão, posso falar da ansiedade ou de outras doenças. Mas a depressão inicia-se a uma certa altura da vida na sequência de sempre, isto acontece para todas as doenças mentais, um conjunto de fatores biológicos. Portanto, há alguma carga genética, a pessoa pode ter alguma história familiar, pode ter alguns genes que propiciem que desenvolva essa doença, e depois fatores ambientais, de vários tipos, incluindo os fatores de stress da tua vida, não é? E se tu tens, isto depois teria uma conversa que nos levaria muito mais longe, porque é assim, o cérebro humano, repara, tu como ser humano foste selecionado, em termos de espécie, durante dezenas e dezenas de milhares de anos, mas Sim. a tua vida atual tem, sei lá, 500 anos ou 1000 anos, uma coisa assim. É muito recente, não é? Porque a sociedade foi muito alterada. Portanto, a tua vida contemporânea é completamente diferente daquilo que era a vida durante as dezenas de milhares de anos em que nós andámos cá. Isto quer dizer que os nossos mecanismos de ansiedade e depressão estavam adaptados era para o que nós vivíamos ancestralmente, não é? Mesmo a ansiedade, Sim. tu já deves ter ouvido essa parte, que tu quando tens ansiedade estás a despertar um mecanismo de alerta, por exemplo, para fugir ou para lutar com um predador, não é? Portanto, o teu cérebro e o teu Tu corpo estão... ficaste com o mecanismo, mas não ficaste com os predadores. Precisamente, ou seja, tu passaste o mecanismo está lá, gravado, porque levou dezenas de milhares de anos a selecionar e não é em 1000 anos que desaparece, não é? Só que passaste de um ambiente em que estava tudo tranquilo a maior parte do tempo e depois havia stress agudo, muito intenso naquele momento e depois resolvia, porque ou tu morrias ou então fugias do leão, das duas uma,
E agora Opa, não, um agora gajo, tens stress de sim. manhã à noite. Acordas com o despertador, tens um horário para entrar, tens Acordas que pôr os porque filhos à escola. não tens a resposta, ou seja, não tens onde aplicar a resposta da Ou seja, ansiedade. portanto, a resposta o que faz é, estás a viver em stress crónico. O que é que o stress crónico faz? O cérebro não está preparado para o stress crónico, porque está preparado evolutivamente para o stress agudo. Esse stress crónico, já se sabe, por múltiplos mecanismos, altera mesmo o cérebro, altera a anatomia do cérebro, altera a química do cérebro. Portanto, repara, tu tinhas um cérebro a funcionar bem, a tua química desregulou. Estás a perceber? O químico está em falta, mas o químico ficou em falta em virtude destas alterações. Agora, tu fazes o tratamento com os medicamentos, voltas a regularizar a química cerebral e depois repara, muitas pessoas dizem assim, mas eu já estou bem, eu vou parar a medicação. Eu já estou bem. Depois dá merda Estupidez. porque eu também já fiz isso. Para não fazer isso. Desculpa, lá, eu tinha acabado de dizer que isso era uma estupidez. E é, mas E é, então, claro que é. porquê? Eu fiz Porque isso repara, o que tu fazes, como porque é há uma óbvio, coisa, Deus não era. há um fenómeno que se chama neuroplasticidade, que é o quê? O teu cérebro tem capacidade de se adaptar. E tu fazes o tratamento, até reequilibraste o cérebro, ele está a funcionar bem. Mas não deste tempo ao cérebro para fixar aquela melhoria, se é que podemos dizer assim, estás a perceber? Ou seja, o cérebro não teve suficiente tempo para ter a plasticidade, ali aquela flexibilidade de tornar aquelas melhorias firmes e fixas. Tiraste, foi abaixo. Mas, se fizeres aquilo que o psiquiatra manda, que é, manda ou sugere, melhor dizendo, que é tratamento de manutenção, ou seja, após a remissão completa, tu estás a 100%, a partir desse momento, contas, e depois isto depende das doenças, depende dos fármacos e depende do número de episódios. Mas vamos supor que estamos a falar de um primeiro episódio depressivo, uma primeira depressão da vida da pessoa. Fazes durante um ano, após estares a 100%, e depois retiras a medicação. E o cérebro teve tempo para fixar aquela melhoria. Portanto, não vai acontecer aquilo que tu estavas a dizer, Opa. que é uma coisa temida por muita gente, que é o químico voltar a desaparecer, percebes? E Agora, há a história de que as pessoas ficam dependentes. Estavam aí a dizer que o diazepam provoca dependência. pronto, agora deixa-me. E isto que eu acabei de dizer é muito lindo. Eu já vou responder isso porque isso é muito importante, mas só para acabar isto que eu queria dizer, que é Diz. a psicoterapia é completamente relevante neste contexto. Dá a ideia que eu estou aqui, ok, trata-se com medicação e fica tudo 100%, não há problema nenhum, não é preciso mais nada de psicoterapia. Não é verdade. Porque repara, tu viveste os fatores de stress. O stress foi muito mal para o teu cérebro e tu ficaste com depressão. Tu fizeste o teu tratamento, foste à tua vida. Mas se tu continuares a viver o stress da mesma maneira que vivias antes, o mais provável é que voltes a ter uma recaída depressiva. Sim, essa é outra questão. Sim. Precisas da parte da psicoterapia para reformular as tuas estratégias para lidar com os acontecimentos. Porque essa questão, para mim, é essencial, porque eu nunca encarei a medicação como uma solução, mas encarei a medicação como um mecanismo para englobar no meu processo. Pois. Como é óbvio, ou seja, para eu ter a tranquilidade e o equilíbrio, para, ok, agora sim, eu consigo não estar a pensar tanto em obsessões para perceber como é que eu consigo lidar com esta situação no meu dia-a-dia. E como é que eu me posso... O problema é que há muitas pessoas, e tu sabes tão bem como eu, que se estão a cagar. Passa para cá a receita, certo, e vou para a minha vidinha do costume. É muito importante nós sabermos que bons e maus profissionais há em todas as profissões. Portanto, nós não podemos tomar o justo pelo pecador, não é? Ou seja... Não, o que eu estou a dizer, sabes tão bem como eu, no sentido em que não é da parte do psiquiatra muitas vezes, é mesmo da parte do doente. Há muitos doentes... Também podia dizer o mesmo. Há bons doentes e há maus doentes. Porque os doentes que não cumprem... Há doentes que... Eu tenho doentes que... Os doentes, quando vão convencidos que a medicação lhes vai fazer mal... vão ter efeitos adversos. Primeiro vão ler a bula do medicamento e, como já estão tensos com a situação, vão ter tudo o que lá está escrito. E depois ligam-me e dizem assim, doutor, desculpe eu estar-lhe a dizer isto, mas eu já sabia que isto me ia acontecer. Eu só não lhe disse nada. Eu não lhe disse nada para também não estar aqui a chatear o doutor, mas eu vi logo, quer dizer, eu vi logo que estes medicamentos não eram bons para mim. Certo, tudo bem. Passando à frente. E andaste tu a estudar tantos anos para quê? Para depois vir um gajo que em 5 minutos manda-te logo abaixo. Destrói-te num instantinho. Que hoje em dia se vê muito que é, quanto menos as pessoas sabem, mais se sentem no direito de comentar os assuntos, o que é um bocadinho chato, porque depois tu entras em discussões que não fazem grande sentido porque estás a discutir, como aquela história que eu ouvi há uns tempos, um prós e contras, quando ainda havia prós e contras a propósito das vacinas, muito antes das vacinas serem um tema tão quente como é agora, aquela história das vacinas causarem ou não causarem autismo, e tinham cientistas a discutir e a explicar que obviamente não causavam nada autismo, e depois tinham pessoas que sabes lá de onde é que vieram, com artigos da revista da NET, Flash, da revista a explicar e do site Saber Universal. Pronto, enfim.
Mas agora estou a fugir do tema. Porque isto para dizer Sim, que realmente, o que tu disseste relativamente a isso é muito importante, que é, tu tens, tu fizeste a psicoterapia, fizeste a medicação. Provavelmente, se não tivesses feito a medicação, não terias conseguido fazer a psicoterapia eficazmente. E isso é por isso é que é importante os psicólogos e os psiquiatras trabalharem em equipa. Porque o processo psicoterapêutico também é prejudicado por sintomas muito intensos. Porque se os sintomas são tão intensos, que o psicólogo não consiga fazer a psicoterapia, isso também não tem qualquer claro. interesse, estás a perceber? Portanto, e então é simultâneo, tu estás a dar a medicação para fazer alterações neuroquímicas, isso é uma das partes do tratamento. E depois permite, dessa forma, que se faça a psicoterapia para obter a melhoria adicional. Agora, voltando à tua pergunta do diazepam, o diazepam é uma benzodiazepina. As benzodiazepinas são o único grupo de fármacos psiquiátricos com potencial de causar dependência. Estou a dizer isto com esta certeza toda, porque isto é das coisas que mais me perguntam e que mais as pessoas temem, é ficarem dependentes dos fármacos. Então eu vou dizer categoricamente, não há fármacos psiquiátricos nenhuns, a não ser as benzodiazepinas, com potencial para causar dependência. Portanto, os antidepressivos não causam dependência, os antipsicóticos não causam dependência, os estabilizadores do humor não causam dependência. Só as O Xanax é benzodiazepinas. quê? O Xanax não é O isso. Xanax é uma benzodiazepina. O Xanax pode causar É, dependência. mas eu percebo, mas eu, mas a própria dependência também não tem a ver um bocadinho com a pessoa? Claro que tem. Isso é uma excelente, ainda bem que Com, disseste com, isso. com dois, Tu estás com melhor que a duas, encomenda. Tu estás a sair melhor que a encomenda. pá, eu sou uma pessoa, Gustavo, acabei de tomar Ritalina, estou com super foco. Pois, excelente, excelente. Não, ainda não, ainda não. Se tens a doença que justifica tomar a Ritalina, depois tomas a Ritalina. É, isso, é para isso que os medicamentos servem. É para tratar as pessoas com problemas de saúde. Mas diz lá então, sim. Mas as benzodiazepinas. Repara, Estávamos a falar da história de a dependência, a própria dependência, só que depender também é da verdade, pessoa em porque é si. assim, e é engraçado o que tu acabas de dizer, porque as benzodiazepinas já agora existem há montes de tempo. As benzodiazepinas são mesmo dos fármacos usados na modernidade, os mais antigos. E continuam no mercado, porquê? Porque são bastante seguros, na verdade. Porque na generalidade não causam assim tanta dependência, mas há esse potencial. Claro que depois há fatores da variabilidade individual, quer dizer, ou seja, da tua personalidade e da tua biologia, propriamente dita, que te podem tornar mais propenso a ter dependência. Por exemplo, se tu tens um historial familiar de toxicodependência, nós percebemos que o teu cérebro provavelmente tem um sistema de dependência mais ativo Mais e ativo. mais Sim. possivelmente aditivo ou aditivável. Isto não existe. Estou aqui já a criar. Sim, mas sim, Percebes? Agora, sim. mas, de qualquer maneira, atendendo a essa possibilidade, e porquê que estes medicamentos de benzodiazepinas podem causar dependência? Por um simples facto, é que tem uma coisa que é, causam tolerância fisiológica. Isto pode parecer um termo um bocado estranho, mas é assim. É o único tipo de fármaco psiquiátrico que tu vais tomando, e se tomares durante muito tempo, ele vai perdendo efeito. Portanto, tu vais precisar de uma dose cada vez maior para Vais obter o mesmo aumentando cada vez efeito. mais a dose. Sim. Sim, sim. Isto não acontece com os antidepressivos. Os antidepressivos não perdem efeito. Os estabilizadores do humor também não. Só que isto é um processo que leva tempo, porque também é a adaptação dos neurónios a isto. E, portanto, o que tu tens que fazer é uma utilização cautelosa das benzodiazepinas, aquilo que está recomendado mais ou menos, mas isto é a regra geral. E as pessoas não fiquem assustadas se nos estiverem a ouvir e se estiverem a fazer uma benzodiazepina e se estiverem a fazer há mais tempo, não fiquem assustadas, porque a maior parte das pessoas, o que eu ia dizer é, a regra geral é que tu deves fazer a benzodiazepina por períodos não superiores a 12 semanas. Percebes? Seguidas, depois podes interromper, voltar a fazer. Agora, as pessoas não fiquem assustadas se estiverem a tomar mais tempo do que isto, porque a grande maioria das pessoas que faz este tipo de medicamento durante mais tempo não aumenta a dose. Precisamente porque não tem uma biologia propensa à adição, percebes? Agora, Mas eu percebo, é engraçado porque eu quando tomei Xanax, eu não tomei muitas vezes, mas em crises em SOS tomei Xanax e eu percebi porque é que também a possibilidade daquilo causar dependência, porque sabe bem, porque realmente claro, uma pessoa toma exatamente, aquilo exatamente. E depois aí também é o e aspecto. há esse aspecto, se calhar mais, lá está, por isso é que eu perguntei se varia de pessoa para pessoa, porque não é só questão física, é realmente a sensação que aquilo dá, e E não aquilo é dá só uma isso. sensação E, depende do fixe. tipo, e depois depende do tipo da benzodiazepina, porque há muitas benzodiazepinas. Já estamos aqui a entrar em aspectos um bocado técnicos, mas se eu tiver a ser chato, avisa. Mas as benzodiazepinas podem ter um tempo de ação muito longo ou um tempo de ação curto. E depois também há aspectos relacionados com os próprios receptores no cérebro onde atuam. Não interessa, é demasiado complicado e não tem qualquer interesse. Mas
cada benzodiazepina tem um perfil diferente em termos de receptores e tem um perfil diferente em termos de tempo de ação. E se tu se tomas uma benzodiazepina de ação muito curta, é o caso do Xanax, por exemplo, tu tens um pico de efeito, não é? Ficas muito aliviado, é espetacular, e depois a seguir perde o efeito. E quando perde o efeito, ficas outra vez ansioso. E obviamente que isso vai potenciar a dependência. Tu pensas, eu vou tomar outro, tenho que tomar outro, percebes? Portanto, as benzodiazepinas, quando são de ação mais prolongada, têm menos este efeito. Outro Opa, olha, aspecto, sim, diz, e só desculpa. para acabar, que contribui para isso, é quando as pessoas tomam em SOS em vez de fazerem um esquema. Porque quando tu dás um medicamento em SOS, pode acontecer, mais uma vez, isto é uma regra geral, mas pode não acontecer, mas pode acontecer em SOS que tu potencias isto, a pessoa quase que cria ali aquela dependência, ok, eu preciso disto, mas tenho aqui, está aqui no bolso, e quando eu precisar eu vou tomar, percebes? O que é diferente de dares uma dose, por exemplo, uma vez por dia, 2 vezes por dia, durante um tempo e depois fazeres um desmame. Este efeito, esta posologia do SOS, por vezes pode ser mais propensa a esse desenvolvimento de dependência, mas como digo, isto é uma regra geral e nem sempre acontece assim. Eu ia-te interromper aqui por uma questão, porque eu estou a ver aqui muitos comentários de pessoas a fazerem perguntas Tens como que me se interromper, estivessem porque eu numa. sou fala barato, portanto, quando Não, tu estás me a deixas falar bem. falar, eu fico aqui a falar sozinho, pode ser. Sim, fica. Olha, eu vou comer qualquer coisa já Passa, venho. Continua. passa, se não te importares. Não, mas porque há pessoas que estão aqui quase numa consulta e eu percebo, obviamente, há pessoas a perguntar aqui como é que se faz o desmame, não sei do Certo, quê. certo. Eu estou há 2 anos a tomar isto, será que posso continuar a tomar não sei o quê? Opa, e eu ao ler isso, a minha primeira reação, a ideia é, se têm dúvidas no seu próprio processo, falem com o vosso médico ou procurem outro. Claro. Uma segunda opinião. Até porque é Achas, impossível, concordas? Não. concordo a 100%, é impossível num live do Instagram eu saber o Não, suficiente. mas é isso, sim, mas o que eu estou a dizer é, dá-me a ideia que as pessoas quando estão a colocar dúvidas, estão a colocar dúvidas porque elas próprias têm dúvidas no processo. Mas tem que. Ou Sim, porque mas é assim, é suposto que haja suficiente proximidade com o psiquiatra para se poder colocar essas perguntas. Aliás, eu digo muitas sim, tem que vezes. ser, Eu digo muitas tem que ser vezes. sinceras, não é? Tem que ser Claro. sinceras, não podem esconder Epá, nem é assim, reações e o adversas, nada, psiquiatra, não e os podem esconder psiquiatras nada. sabem isso, o psiquiatra não quer que o doente lhe esconda coisas, porque isso vai comprometer o tratamento, não é? Se eu te digo, eu dou-te um medicamento, e depois na consulta seguinte digo assim, como é que tu estás? Ah, estou excelente. Mas tu não estás excelente, não tens... Bem, agora ia Não dizer... quero, eu aposto que tens isto. Eu disse que estava excelente porque não queria desiludir o senhor Não, e doutor. não é só isso. Por exemplo, às vezes as pessoas têm vergonha de falar dos efeitos adversos. Por exemplo, há alguns efeitos adversos da parte sexual, que podem ser comuns, dificuldades de atingir o orgasmo, dificuldades na ereção ou na excitação feminina, que podem surgir com alguns medicamentos. As pessoas têm vergonha. Por isso é que é importante ter abertura suficiente para falar disso e o próprio médico questionar. Porque, repara, tu podes até estar melhor, mas se tu tiveres efeitos adversos que ponham em causa o teu bem-estar, a probabilidade de tu deixares o medicamento e não contares nada ao psiquiatra é muito mais alta, não é? Portanto, isso tem que Opa, ser tudo mas é discutido isso. com o médico. Opa, sim, eu acho que as pessoas têm que perceber que quando falam com um psicólogo e com um psiquiatra, ele não vai ouvir nada que seja estranho. Então, quanto mais velho for, quanto mais anos de experiência tem, mais forte é a possibilidade de aquilo que ele vai ouvir já ouviu noutro momento. Portanto, o medo às vezes as Isso pessoas estarem. completamente. E, Sim, e é o preciso medo ser às muito vezes as sério. pessoas. Opa, sim, mas este medo, não é? Este medo que é natural de ter vergonha de estar a contar Epá, alguma é coisa que é assim, muito íntima e que ele não tenha ouvido. ao Opa, pé mas está do, lá para isso, meu. sim, ao pé de um psiquiatra, a probabilidade de o psiquiatra já ter ouvido coisas bastante mais bizarras do que aquelas que nos estão a contar é elevadíssima. Portanto, não devem ter qualquer problema em contar. Opa, e depois olha, exato, estou aqui a ver o Tiago Oliveira, que eu não consigo ver a foto, mas é um puto novo, acho eu, diz assim: aguardente é a solução. Ora bem, Óbvio. é muito boa, é uma excelente solução para quem quiser ficar mais doente ainda. Porque uma coisa é, Branca da calheta. epá, Estou eu tudo a também gosto de dizer. beber um bocado, às vezes, não é? É relaxante e tudo. Mas se eu começasse a beber para aliviar a ansiedade, estás a perceber? Se eu estivesse a beber para tratar sintomas, isso é perigosíssimo. Por exemplo, uma das coisas que se aparece frequentemente é beber para dormir. Por exemplo, pessoas que não dormem bem começam a beber para dormir, É porque pá, não sabem que se beberem consigo. 2 copinhos à noite vão dormir muito melhor. Isto é uma desgraça, porque isto é o começo de provavelmente uma dependência. Bom, e como isto, várias outras coisas. O que interessa dizer aqui é que o álcool, já agora, vocês todos sabem, acho que é comumente conhecido que o álcool causa dependência, certo?
Verdade. E o O álcool, quê? é engraçado que o álcool atua no cérebro nos mesmos receptores das benzodiazepinas. E, portanto, e aí tens um exemplo. O álcool, pelo seu mecanismo de ação, eu vou explicar muito rapidamente. Imagina, há uns neurónios, tens uns canais. As benzodiazepinas ligam-se ao canal e aquilo entre os neurónios ficam meio balhelhas, ok? Com o álcool é igual, só que o álcool é mais potente e o álcool funciona sem o neurotransmissor próprio da célula, ou seja, o álcool é muito mais perigoso neste sentido e pode causar muito mais provavelmente dependência. Portanto, Epá, as pessoas veem no álcool uma coisa relativamente segura e não têm qualquer problema em consumir e epá, acham até que pode ser a solução. e depois eu acho uma coisa muito curiosa, que é há malta que diz assim, aí é químicos, eu não vou tomar químicos. Estás maluco? Agora Eu vou adoro meter em essa frase químicos. também. Não metem químicos, mas depois vão com os amigos fumar brocas, dar xixi, que provavelmente a chegarem à boca deles esteve no cu de alguém até lá chegar. Bom, mas Não mesmo que é? não tenha estado no cu de alguém, tem químicos na mesma. Aliás, qualquer pessoa que tenha tido uma cadeira na faculdade que se chama Química Orgânica deve revirar os olhos quando ouve isto, porque fumar erva é fumar químicos. Ou as pessoas acham que é o quê? Porque químicos, dá a ideia que os químicos. Eu não percebo essa história dos químicos, sinceramente, porque é assim: todas as substâncias que tu consumas, sejam farmacêuticas, vamos pôr assim, farmacêuticas ou naturais, vão atuar em receptores do cérebro, porque senão tu não as consumias. Não é? Elas não fariam efeito nenhum. Portanto, tanto os fármacos, os antidepressivos, os ansiolíticos, o álcool, as ganzas, a heroína, a cocaína, vão fazer um efeito no teu comportamento porque há Epá, mas, receptores no cérebro onde elas atuam. Portanto, mas são ainda tem substâncias essa químicas. desvantagem. Ainda tem essa desvantagem de ter estado no cu de alguém, pá. Isso para mim. Certo? Pronto, tu estás um bocado fixado com o cu de alguém. Cuidado com isso. Estou, porque Olha, faz muita confusão. Porque, por exemplo, lá está a sertralina, eu sei que não veio em princípio, não chegou até, não foi produzida ou não saiu do rabo de alguém, veio de uma fábricazinha onde está certo. tudo Aliás, testado, onde está isso que tudo estás a dizer preparado. é óbvio, isso é óbvio, na verdade, e para mim isso também é óbvio. Mas eu às vezes já tenho medo de falar do cannabis, se queres te diga, porque eu, se eu Do conhecer, CBD? se Do eu algum CBD? dia, diz? Estás a falar do CBD? Não, Agora dos óleos? da canabinoides, dos canabinoides em geral, das ganzas. Portanto, tu quando fumas erva, a erva, aquilo são os canabinoides. Há várias substâncias canabinoides dentro da. O CBD é Sim. um dos canabinoides e o THC é outro, por exemplo, são os dois mais conhecidos. Mas tu quando fumas, estás a pôr essas substâncias no teu organismo e no teu cérebro. Mas isto que. Eu tenho medo de falar disto às vezes, porque eu uma vez fiz um post no Instagram, não interessa exatamente qual, e eu tive um cheirinho daquilo que eram os haters que eu tantas vezes ouvia falar, que eu não sabia o que era, tu certamente que sabes, eu não sabia o que eram os haters, mas eu Foste quase logo que tomar um cheirei o que eram os SOS. haters, porque as pessoas quase que me trucidaram por eu estar a dizer que a cannabis fazia mal ao cérebro. Pois eu vou dizer outra vez, a cannabis faz mal ao cérebro, pessoal. Não há nada a fazer, vocês podem dizer o que quiserem relativamente a isto e podem defender que a Epá, cannabis pode levar surtos esquizofrénicos, não é? a cannabis é assim, já que estamos a falar disso, a cannabis tem muitas substâncias lá dentro. Tem dezenas até centenas de substâncias químicas, a erva em si, certo? E aquilo que é mais conhecido é o THC e o CBD. Mas há muitas outras. E elas têm efeitos diferentes. Repara, quando se fala da cannabis medicinal, tu tens. Há estudos que mostram efeitos terapêuticos de uma ou de mais substâncias dessas, por exemplo, na dor oncológica, na epilepsia Sim. refratária, em outras doenças neurológicas, por aí fora. Portanto, e foram estudadas e o benefício foi melhor que o risco. Mas isso não quer dizer que consumir cannabis do ponto de vista recreativo passa a ser seguro, estás a perceber? Porque isso não faz sentido. Porque tu teres aprovado uma coisa Isso é a para tratar mesma a dor coisa do que tu cancro. tomares os comprimidos de forma recreativa, não é? É a mesma coisa. Sim, e repara, quando tu estás é óbvio que tratar vamos lá ver como é que eu vou te explicar isto. A quimioterapia, não é? A quimioterapia, quando tu tens cancro, é uma solução bastante acertada porque vai tratar o cancro. Mas ninguém vai estar saudável a fumar quimioterapia, não é? Portanto aprovar a cannabis para Sim. efeitos médicos, a cannabis medicinal, não torna a cannabis recreativa segura. Ponto 1. Só que há um bocado deste aproveitamento para transmitir a imagem de que fumar cannabis é seguro e que está tudo ok. Mas não está tudo ok. Até porque, devo dizer, que é claro que as populações mais jovens são mais suscetíveis aos riscos. E está mais que provado que
os canabinoides na idade jovem aumentam a taxa de surtos psicóticos, que foi aquilo que tu falaste, ok? Surtos psicóticos que podem deixar sequelas ou não, mas que quer ficar... Aliás, muita gente que está aqui a ouvir certamente que já fumou uma ganza ou outra, se calhar alguns já se sentiram um bocado desconfiados e estavam a meter a chave à porta e acharam que estava alguém atrás a olhar. Já tive muitas pessoas a relatarem experiências destas. Mas isto foi uma coisa ligeira. Há pessoas que ficam mesmo psicóticas gravemente e que têm que ser internadas. E algumas delas desenvolvem esquizofrenia e podiam não ter desenvolvido, estás a perceber? E depois há um fator adicional. É que... Eu conheço pelo menos um caso desses. De alguém que numa festa de anos fez o... Lembraram-se de fazer um bolo aqueles bolos. Sim, um bolo de cannabis, sim. Um bolo de cannabis e um dos putos virou completamente. Entrou num... Mas o problema é que hoje em dia ainda por cima... E teve que ser internado. Está aqui uma pessoa a dizer que coca da boa não faz mal a ninguém. Eu não posso concordar com isso. Embora, reparem, eu não estou aqui a dizer que não é muito bom fumar as drogas e snifar as drogas e injetar as drogas. Se não fosse agradável, as pessoas não faziam, não é? Quer dizer, é óbvio que é ótimo injetar heroína. Eu nunca injetei heroína, mas deve ser a coisa mais espetacular que há. Aquilo é um opioide potentíssimo, vai ao cérebro, pau, é espetacular. Mas isto não quer dizer que seja saudável. Uma coisa é ser agradável, outra coisa é ser saudável. Agora, e o mesmo passa com a cocaína. Cocaína potente. Olha quem apanhou isto agora, entra agora e está a ouvir a dizer assim, eu acho que fumar heroína é espetacular. Não, exatamente. Agora, eu estava a dizer o quê? Estava a dizer que os canabinoides têm um fator aqui particular, que é os canabinoides, portanto, a ganza, a erva, hoje em dia não é igual à que era há 20 anos atrás, percebes? Portanto, as pessoas não estão alerta para os riscos da erva atual. Porquê? Porque já não é tão pura. Eu com isto vou contar aqui uma pequena história. É assim, não é por ser tão pura, mesmo que seja pura. O problema é que tu agora tens condições de cultivo da erva muito boas. Ou seja, estufas, luz, 24 horas por dia, porque aquilo é artificialmente iluminado, umidade artificial, temperatura artificial, tudo controlado. Para aquilo ficar muito bom, a produção da cannabis ser muito boa. O que é que isto faz? Faz com que as flores se desenvolvam de outra maneira. E as substâncias ficam em percentagens diferentes. O que é que acontece? A erva atual é uma erva muito mais potente e tem mais THC, não é? Muito mais THC. Tem muito mais THC e proporcionalmente menos CBD. O que é que o THC faz? E é aqui que eu te vou contar uma pequena história. Há vários estudos que mostram que quando tu pegas em ratinhos de laboratório, sou contra a crueldade animal, pessoal, atenção, nada a favor de tortura animal. Mas quando se estudam em ratos de laboratório e a alguns ratos se dá THC, ou quando se dá... Mas como é que... Diz? Mas como é que tu metes os ratos a fumar ganzas? É assim, isolas da erva o THC e o CBD e dás a uns ratos THC e CBD. E os ratos ficam muito bem dispostos, ficam divertidos, é habitual. Quando dás só o CBD aos ratos, eles ficam iguais, não têm alterações de comportamento. É por esse motivo que hoje em dia se fala tanto de CBD e o CBD está a ser estudado até para o tratamento da ansiedade, por exemplo. Agora vou dizer, não há ainda evidência científica para poder recomendar CBD no tratamento, nem da ansiedade nem da depressão, ok? Na depressão então não há mesmo nenhuma. Mas há na dor, há na questão da dor ou não? Sim, na dor sim, mas dor é outra coisa. Por isso é que eu digo, ter aprovado numa coisa não torna a coisa segura ou eficaz noutra. Para tudo o resto, sim. Quando se dá só THC aos ratos, os ratos ficam agressivos e ficam desconfiados. Portanto, estás a ver o que é que acontece agora? Pega nos ratos e transforma-os em jovens adolescentes na escola e nas festas. Começam os ratos assim, está ali um gato. Ouviram um gato? Um bocado esquisito. Está ali um gato. Não é o gato, olha o gato ali. Aquele rato está a olhar para mim. Tu tens os miúdos a fumar e a consumir de várias maneiras diferentes, erva muito mais potente, por ter muito mais THC versus CBD, e a probabilidade de surgirem sintomas psicóticos é muito mais elevada. E há mesmo estudos que mostram, por exemplo, na Holanda ou em Londres, em Amsterdão ou em Londres, há uma percentagem muito grande dos primeiros surtos psicóticos que não teriam acontecido se fosse retirada o fator cannabis, estás a ver? Pois. Isto tudo para dizer que fumar cannabis é fumar químicos, pessoal. Portanto, esqueçam essa desculpa dos químicos no cérebro, porque isso já não vale. Olha, e a questão da homeopatia? Isto, porquê? Porque eu não sei se já partilhei isto contigo ou não, mas eu já fiz homeopatia. Estávamos aqui a falar disto e há pessoas aqui que vão falando e dizem assim, não concordo. As pessoas percebem que a concordância ou a discordância
torna-se pouco relevante quando as pessoas não têm o conhecimento científico suficiente para discordar. Pá, desculpa dizer isto desta maneira, mas isto é exatamente o que eu estava a dizer há bocado, que é, isto não é para concordar, isto é um facto, comprovado cientificamente. Não há que concordar, isto não é uma opinião minha, percebes? Isto não é uma opinião minha. Isto é o que está estudado cientificamente. E isto é válido para tudo. Para as vacinas que causam autismo. Eu ouvi pessoas, eu não concordo, eu não vou dar aos meus filhos porque eu acho que causam autismo. Ok, azar, acham, mas não tem interesse a opinião dessas pessoas. Porque não causa, está cientificamente provado, percebes? Epá, é quanto muito podem dizer não sei. Tá bem, pois, mas é que as pessoas, repara, há uma coisa que eu aconselho toda a gente a pesquisar, sobretudo as pessoas que dizem não concordo, que é o o fenómeno de Dunning-Kruger. O fenómeno de Dunning-Kruger diz que as pessoas, quanto mais ignorantes são sobre o tema, com mais certeza falam sobre esse tema. Porquê? Porque não sabem, não percebem, não olham para fora de si e não percebem os disparates que estão a dizer. Porque como não sabem nada sobre o assunto, não veem que estão a dizer disparates, percebes? Não têm conhecimento científico suficiente para dizer, eu não posso dizer isto porque isto é um disparate. Repara, eu não vou pôr-me a discutir economia com um economista, porque eu não sei nada de economia, não é? Mas se eu souber tão pouco de tudo, eu posso Isso é como a malta. É como a malta. Li um artigo no SAP Lifestyle e acho que sei de economia. Percebes? E começo a discutir economia com um economista. Não é como a malta que fala de futebol, é a mesma merda. É a malta que fala de futebol. Sim, mas aí, repara, e que nunca jogou. Mas aqui isto é completamente off-topic, não tem a ver. Mas é exatamente a mesma coisa com o futebol. Eu vou-te explicar porquê. Porque eu, de vez em quando, eu tenho amigos que são treinadores de futebol e tenho amigos que são jogadores de futebol e nós falamos, porque é que isto acontece assim? E os gajos são capazes de dizer, olha, acontece assim, porque isto, e um gajo fica. Ok, está bem, tens razão, é verdade. Pronto. Porque lá está, um gajo não. Obviamente, aqui é outro registro, as pessoas não têm. Mas isso é relevante o que tu acabaste de dizer, porque o futebol tem um componente que também, por exemplo, entra aqui na questão da cannabis. Por isso, eu quando falo de cannabis já sabia que ia aparecer este tipo de opiniões, porque quando se fala de um tema que é afetivamente relevante para alguém, tu tens muito mais intervenções, percebes? E as pessoas ficam um bocado toldadas, percebes? Os afetos, as emoções, e isto é uma coisa normal, os afetos e as emoções, olha, já dizia o ditado popular, quem ama feio, bonito lhe parece, não é? Porque as emoções toldam o discernimento, sobretudo, sobre o que tu vês, sobre o que tu dizes, portanto, portanto, quanto mais afetivamente envolvida uma pessoa está com um determinado tema, maior a probabilidade de dizer as coisas de forma mais assertiva, mesmo quando não tenha nenhum dado científico para dizer. Olha, antes de voltarmos à homeopatia, aqui uma coisa. Está aqui o meu amigo José Carlos Soares, o jornalista, olha, um gajo da bola, do futebol, também faz uns diretos muito engraçados e também não joga com o baralho todo. Mas também quem é que joga? Mas quem é que joga com o baralho todo? Exatamente, essa é a primeira. E ele estava a dizer aqui uma coisa curiosa. Isto é verdade. E está aqui a ajudar. Se vocês estão a ver esta angariação de fundos para ajudar isto, a Ajudares é uma associação que trabalha com crianças e com famílias, e eles estão aqui a dizer, por exemplo, 5 euros dá para alimentar 3 pessoas diariamente, através dos projetos deles. Estão aqui 700 pessoas. Temos 8 donativos para 700 pessoas. O mínimo são 5 euros. Se cada um de nós conseguir dar 5 euros, ou menos, ou metade destes que estão aqui conseguirem dar os 5 euros, estamos a ajudar esta associação, que é apenas uma das várias que está à rasca nesta altura, mas é que nós escolhemos hoje aqui para estar connosco no direto. Se não quiserem ajudar aqui no direto, clicam aqui na Ajudares e entram em contato com eles, que podem saber como é que podem ajudar. Voltando a nós, ao nosso tema, estávamos a falar da homeopatia. A homeopatia, não sei se já te disse ou não, mas eu já fui a naturopatas e já tentei essa área também, mas eu fiz uma questão, quando ia à consulta, não fiz aquela coisa de ir à internet, mesmo sendo homeopatia, ler homeopatia, depressão. Fizeste isso? E depois vem lá, não fiz, não estou a dizer que não fiz, mas sei que vem lá hipericão logo, hipericão e não sei mais o quê. Não, fui mesmo a uma consulta e disse assim, olha, eu estou a tomar isto e não quero deixar de tomar isto, eu quero perceber o que é que tem para me oferecer com isto. Gastei um preço simpático, razoável, e da minha parte eu não senti grande coisa.
Estranho. Eh, Estranho não ter sentido grande coisa depois de andares a beber copos de água com moléculas microscópicas completamente irrelevantes no meio da quantidade de água que bebeste. É epá, muito não estranho. sei. Epá, mas por exemplo, hum, qual é a tua opinião em relação à homeopatia? Pronto, já Então, a deu para minha perceber, opinião é esta mas que eu acabei de transparecer com este comentário, que é de que não é eficaz. Porque o princípio da homeopatia é assim: tu pegas em molécula, numa substância qualquer e diluis em água. E depois há uma coisa que é, pá, eu juro, eu não vou falar muito sobre isto porque eu também não li o suficiente sobre a homeopatia para opinar. tu Mas começas a sei, ficar. Eu vejo que tu começas a ficar. Nossa, não, mas eu sei, isso eu sei, que não tem evidência científica. E eu acho, pá, que é uma coisa fundamental para quem procura ajuda para um problema qualquer, deve-lhe ser recomendado aquilo que tem evidência científica, porque se não estás a recomendar uma coisa que tu não sabes se faz nada, não é? É mais ou menos isto, não é? Estou a recomendar uma coisa que eu acredito que faz bem, o que é que isso interessa? Portanto, e a homeopatia é assim, tu diluís coisas em água, em muita água, diluís. E depois ficas com umas moléculas que, não sei se tem lá alguma coisa, mas o que eles dizem é que há uma energia, como é que é mesmo? A memória, exatamente. As moléculas deixam memória na água. E a memória dessas moléculas na água é que vai fazer efeitos ao nosso corpo. Bom, como tu disseste, não te aconteceu nada. Claro, não faz bem nem mal, é como o melhoral. Agora, tudo, repara, tu todos. estás-me a dizer que o cogumelo do tempo não funciona, caraças. Epá, se o cogumelo do tempo for alucinogénico, até pode fazer alguma coisa. Aliás, saiu recentemente dois estudos muito importantes que mostram que a psilocibina, que é uma substância alucinogénica presente nos cogumelos, pode ter evidência no tratamento da depressão. Repara, e eu aqui sou aberto. Há estudos a decorrer. E se os estudos mostrarem evidência, tu passas a usar as substâncias. Mas, por exemplo, os chás não é homeopatia, mas há tratamentos naturais que podem ser. Pronto, isso são coisas diferentes. Repara, uma coisa é a homeopatia. Exato. Repara, quando eu falo da homeopatia, aliás, quando tu ouves alguém científico falar da homeopatia, o argumento contra é dizer assim, mas na Alemanha a homeopatia é comparticipada. Muito interessante, isso é muito interessante saber. Ainda bem que na Alemanha ou em França, acho que é em França, não sei. Há países onde a homeopatia é comparticipada. É-me indiferente. Também há países onde é legalizado a mutilação do clitóris. E não é por isso que isso está bem feito, não é verdade? Portanto, ser legalizado ou ser comparticipado num determinado sítio é completamente irrelevante como argumento científico. Portanto, a homeopatia não tem evidência. Já os suplementos são coisas diferentes, porque os suplementos naturais, como por exemplo as ervas, os chás, tu tens efeitos realmente, porque aquilo são moléculas ativas. Por exemplo, o próprio hipericão que tu falaste. O hipericão é uma planta que mexe na serotonina. De facto. Portanto, o hipericão. Mas é preciso saber tomar, tu não podes E não é tomar só isso à isso, não é maluca. só isso, Raminhos. É que tu, quando bebes um chá de hipericão, há montes de variáveis que tu não controlas, que quando tomas um fármaco, controlas. Porque tu, quando tomas um fármaco, sabes exatamente qual é a dose, qual é o tempo de ação, qual é a duração da ação, qual é o efeito expectável. Quando tu tomas um chá, neste caso do hipericão, tu até tens uma substância que mexe na serotonina, mas tu não sabes exatamente qual foi a concentração que tiveste nesse chá. Tu tens, por outro lado, uma sensação falsa de segurança, que isto é um chazinho, não pode fazer mal, não é? Mas o chá Exato. também são químicos, que atenção, porque tudo são químicos, e o químico vai para onde? Vai para o fígado, é metabolizado no Mas é uma fígado, diferença. É que o químico, mas são químicos mas não naturais. são. E os outros E há químicos muita não gente, são químicos há muita naturais, gente porque. boa, que coitada, ignorantemente vai a herbanários e tenta tratar as suas doenças com coisas que não têm grande evidência, que depois arranjam mais problemas para se coçarem. Por exemplo, o hipericão pode dar hepatotoxicidade, ou seja, Que é isso? diz, No fígado, é no quê? é No o fígado, fígado. é fazer lesões no fígado. Portanto, tu tens os suplementos. Há suplementos que podem dar também lesões hepáticas, alterações nos rins. Portanto, ou seja, tu tens os suplementos, embora possam de facto ter efeitos positivos, porque tu tens realmente químicos nesses suplementos que vão para o cérebro e que fazem efeitos, paralelamente podem depois afetar o fígado, podem afetar o rim e podem também interagir com outros medicamentos. Vamos supor que tu fazes um anticoagulante. Olha, está aqui uma pessoa Sim. precisamente a dizer, Ana Catarina Martins, que diz, já para não falar, parece que lemos os pensamentos um do outro, já para não falar das interações com outros fármacos. É exatamente isso. Uma pessoa que faça um anticoagulante, que faça um antihipertensor e vai tomar um chá ou um suplemento qualquer, não sabe exatamente se está a aumentar, se está a diminuir
as concentrações desses fármacos, se está a perder o efeito. Pessoas, por exemplo, com Epá, HIV. eu cheguei a tomar o óleo, o CBD, com 0,02 de THC, uma merda assim qualquer, já não me Sim, lembro. Mas era dos melhorzinhos que estava aí no mercado, nem sequer comprei cá, porque na altura não era possível. sim. E deixei de tomar porque depois comecei a ler e li em revistas e li em sites científicos, não foi em sites marados, Sim. que não estava comprovada a não interação exatamente com a sertralina. Exatamente, e não está, não podes comprovar E, porquê. E sabes porquê é que e tu não podes então, pá, comprovar? não havia fortes hipóteses de cortar o efeito Exatamente. da medicação, Esse pá. é, E eu disse, pá, não vou arriscar. isso é um problema, porque tu tens os suplementos não têm o controle que os fármacos têm, estás a perceber? E as pessoas falam muito da indústria do Big Pharma, e o Big Pharma inventa as doenças, já vimos que não é verdade. E as pessoas acham que os suplementos alimentares não são uma indústria que movimenta milhões. Por exemplo, eu li no outro dia um estudo que mostrava que a indústria dos suplementos alimentares movimentava 30 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Isto foi em 2015, imagino que agora movimente mais, estás a perceber? Portanto, isto Epá, foge pois. ao controlo E dos óleos essenciais? sim, e tudo isto foge ao controle das associações e das instituições que controlam a qualidade das coisas e o cumprimento das regras de segurança, não é? Tudo isso foge. Porque como não é fármaco, teoricamente é seguro. Mas na verdade pode estar a fazer mais mal do que bem, estás a perceber? E como é que as pessoas pronto, nós já conseguimos desmistificar, estamos a chegar ao fim, já conseguimos desmistificar aqui, acho eu, um pouco o conceito do psiquiatra Espero que sim, e da espero que sim. medicação. Opa, acho que Ou sim, então, mas ou então as pessoas acharam que eu era maluco e pioraram o estigma e relativamente à psiquiatria. tu não és psiquiatra sequer, tu nem és psiquiatra, Porque, foi o gajo que eu encontrei aí. olha, porque esse é outro estigma já agora, que é, as pessoas acham que os psiquiatras são todos malucos. Também. Epá, pois, eu tenho um amigo meu psiquiatra que tem cara de maluco e lembro de coisas que fiz com ele na adolescência, mas os psiquiatras são pessoas. Ora bem, repara, é exatamente isso. Portanto, toda a gente pode ser maluco ou menos maluco, mas isso não tem nada a ver com ser psiquiatra, não é? Não, não. Há outra coisa que é psiquiatras do público e do privado, Sim. mas o Sistema Nacional de Saúde, a psiquiatria não é grande coisa, pois não? Ou é? Não, não posso dizer isso dessa maneira. Os psiquiatras do público e do privado são os mesmos, na verdade, não é? Porque as Não é pessoas. isso, não é a questão de tu teres acesso às consultas, É está assim, com grandes isso é muito listas. variável. Isso é muito variável de acordo com a área geográfica onde tu pertences, não é? Porque tu, o que é que acontece? Enquanto que tu no privado marcas uma consulta e vais, não é? E tens a duração do tempo da consulta, no público tens que, para entrar na psiquiatria pública, em geral, a não ser que tu entres de urgência ou que sejas internado e depois a seguir passas para as consultas, mas na generalidade tem que ser o médico de família a encaminhar para como qualquer outra especialidade, não é? Como a cardiologia, como a otorrino, não é? Sim. Portanto, o médico de família é quem encaminha. E depois, dependendo da zona geográfica, e obviamente a zona geográfica relaciona-se depois com a maior ou menor disponibilidade de recursos humanos, mais médicos, menos médicos, não é? Tens listas de espera maiores ou menores. E depois há outra, e portanto aí sim, digamos que pode haver um bocadinho de mais limitação no acesso. E depois há outras condicionantes também, que os tempos que são dados no público são um bocadinho mais constrangidos. Isto não é válido Pois. para todos os sítios, não é válido para todos os sítios, mas em alguns sítios é preciso encurtar o tempo das consultas para poder cumprir os timings. E pronto, e há outras particularidades, por exemplo, neste momento, nesta fase de pandemia, os cuidados de saúde foram todos muito alterados, não é? E, 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 e eu li uma notícia e os dados apontam para que o número de consultas de psiquiatria, por acaso, não diminuiu. Foi das poucas especialidades em que o número de consultas total não diminuiu. Mas, nos hospitais públicos, muitas consultas são atualmente feitas por telefone. Uh, Comprar uma webcam para o computador é um investimento ridiculamente baixo, que melhoraria logo muito a qualidade do serviço, não é? Porque é completamente diferente tu falares por telefone com alguém do que fazer uma videoconsulta. Portanto, são Sim. estes pequenos constrangimentos, pequenos, grandes constrangimentos que os serviços públicos têm em virtude das faltas de investimento crónicas do Serviço Nacional de Saúde, que de certa maneira deterioram a qualidade, mas não é pelos médicos, é por estes constrangimentos temporais e financeiros que os serviços impõem aos médicos, não é? Olha, duas coisas. 5-HTP, sabes o que é? Sei, 5-HTP é um suplemento, cuja evidência para o tratamento das coisas eu não sei qual é, mas 5-HTP é a molécula da serotonina. Portanto, eu estou em crer que tomar 5-HTP deve ser tomar a própria serotonina. Só pode. Mas ficam a saber que isso não vai ter grande efeito.
porque a serotonina não Que é, dá para tomar. é homeopatia, Não, não é homeopatia, só que não? não, só que quando tu repara, é o mesmo princípio. Há bocado vi aqui alguém perguntar assim: como é que se vê se os neurotransmissores no cérebro estão em falta ou estão em excesso? Não dá para ver. É a clínica, é a tua entrevista ao doente, vês os sintomas e os sintomas têm uma tradução química biológica. Mas há algumas pessoas que vendem banha da cobra que fazem análises para ver a serotonina no sangue, a dopamina no sangue. Isso é treta, porque a serotonina no sangue não tem nada a ver com a serotonina no cérebro. Porque há uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira entre o cérebro e o resto do corpo, que faz com que as substâncias não andem assim. Olha, Estás-me a ouvir? espera aí. Sim. Estou. Ah, Isto foi aqui abaixo, mas estou a ouvir, sim. sim. Há Agora uma já estou a ouvir. barreira. Há uma barreira entre o cérebro e o corpo que faz com que as substâncias não consigam circular dessa maneira. E, portanto, o mesmo se aplica quando tu vais tomar serotonina. 5-HTP é serotonina. Tomas serotonina. Epá, a serotonina vai para o intestino, vai ser degradada, não vai ser absorvida, e mesmo que seja absorvida, não vai para o cérebro, não entra a barreira hematoencefálica. Portanto, isso é um engodo. O mesmo se passa com o triptofano, por exemplo. O triptofano é um aminoácido que é usado para produzir serotonina. Mas, por isso, ingerir triptofano não tem um impacto significativo nos níveis de serotonina do cérebro. Portanto, isto é tudo mais complexo. E os alimentos? Os alimentos é a mesma coisa. Quando diz, se comer muito deste alimento faz bem porque aumenta os níveis de Isso é serotonina. uma coisa um bocado simplista que não é bem verdade. Porque, mas há estudos neste momento, até de centros muito conceituados, nomeadamente australianos, canadianos, que tentam ver que tipo de dieta é mais saudável e pode ajudar a prevenir a depressão. E realmente pode haver, por um lado, quando há déficits de alguns nutrientes, isso pode dar sintomas. Por exemplo, sabe-se que déficits de vitamina B, B12, déficits de ferro, déficits de ácido fólico podem dar sintomas depressivos. Mas e depois há certos tipos de dieta, como sendo a dieta mediterrânica, que é muito rica em ácidos gordos ômega 3, em gorduras poliinsaturadas, que pode ser mais protetor para a saúde mental. Mas isto são tudo dados preliminares. Agora, atenção, uma coisa, quando tu estás com depressão, por exemplo, mais uma vez um exemplo, não é? Quando estás com depressão, tu não podes tratar a tua depressão com dieta e com exercício físico. Por vários motivos. Primeiro, porque é claro Sim, que o sim. exercício físico faz bem e aumenta o bem-estar. Mas, primeiro, a pessoa com depressão está triste, está inibida, está sem energia, está sem vontade, e tu te dizes, agora vai fazer exercício físico. É a mesma coisa que ter uma pessoa com as pernas partidas e dizer assim, olha, o seu tratamento Agora é anda. andar. Você tem que andar e as suas pernas partidas vão recuperar. É o mesmo princípio. Claro que tu depois fazes gesso, as pernas ficam boas e depois fazes fisioterapia. Percebes? Agora, pelo mesmo princípio, uma pessoa está a ficar com os açúcares alterados no sangue. O médico diz, olha, tem que começar a melhorar a sua dieta, tem que fazer mais exercício físico para ver se regulariza os açúcares no sangue. Agora, se tu estás com diabetes, não vais dizer assim, olha, coma um bocadinho melhor para tratar a diabetes. Não, a diabetes está instalada, tu tens que tratar a doença, percebes? Portanto, são coisas diferentes. Uma coisa é fatores que podem ajudar a prevenir, fatores que podem contribuir para o bem-estar e para a melhoria no tratamento, mas que não podem ser a única indicação para o tratamento de uma doença, estás a perceber? Sim, sim. Que mensagem então é que tu queres deixar às pessoas? A mensagem mais importante disto tudo, apesar de todos os disparates que eu digo, que eu sou um bocado Ganza impulsivo. é químico. Hã? Ganza é químico. Essa mensagem é muito importante. Tudo é químico. Tudo é químico. Os fármacos são químicos, a cannabis é química, até a homeopatia é química, porque se eles dizem que as moléculas Claro. deixam memória na água, também é química, não é? Portanto, tudo é química. E as pessoas, quando estiverem, isso é uma coisa que nós não falamos muito, mas realmente muitas Mas vezes fica para outra altura, porque has de voltar. eu cá estarei quando me convidares. Mas os sintomas, até porque estou a gostar muito do live. Só, tu é que podes estar farto de me ouvir porque eu falo muito. Mas estás à vontade para me interromper quando quiseres. Mas como os sintomas psiquiátricos muitas vezes são semelhantes ou estão em continuidade com as emoções e com as vivências normais, as pessoas às vezes não se apercebem ou não querem perceber que estão doentes. Não é? Agora, se tu estás com um estado mental... Encaram isso como normal, Sim, como fazendo parte. Porque uma pessoa até já sentiu tristeza na vida, não é? Eu já me senti triste. Agora, estou tão triste, que estou sempre triste. Estou triste há 2 anos, não consigo trabalhar, irritam-me os meus filhos, bato na minha mulher porque estou triste. Mas isto é normal, porque eu já estive triste o ano passado. Estupidez, não é? Porque uma coisa é a tristeza e um quadro instalado,
permanente que causa disfunção à vida da pessoa, seja laboral, seja familiar, seja académica, sei lá. Portanto, quando é um estado prolongado, permanente, que causa disfunção e principalmente que seja uma descontinuidade com a vivência anterior da pessoa, ou seja, a pessoa sente, eu não era assim, isto não sou eu, isto é outra coisa, eu não era assim. Sim. Tem que procurar ajuda, porque então neste caso o vosso cérebro está doente e é preciso tratamento e provavelmente esse tratamento terá que ser simultaneamente farmacológico e psicoterapêutico. E quando for farmacológico não tenham medo, porque os medicamentos não causam dependência, os medicamentos são seguros, são eficazes e o objetivo é iniciá-los para depois os retirar, não é para ficarem a fazê-los para sempre. Epá, fogo. Olha, Gustavo, muito obrigado, Obrigado por esta hora. Viste, nunca é uma hora. Estamos aqui há quase uma hora e meia. Não faz parte. Olha, muito obrigado. Se aceitar-se, has de cá voltar. Então, cá estarei. Esta live, estou farto de perguntar onde é que tu dás consultas. Tu dás consulta no Centro Hospitalar de Lisboa e no Sim. privado, é isso? Dás dos dois? Eu dou consultas no Hospital Público, não é? No Hospital de São José, mas o Hospital de São José eu só faço consultas pedidas de dentro do próprio hospital e faço na minha clínica, que é o PIN. Mas podem seguir o Gustavo Jesus, pesquisem no Instagram. Eu vou deixar, esta live vai ficar disponível também, vou já deixá-la disponível. E temos aqui a ajudares. Gareámos 125 euros. Eu também hei de fazer a minha contribuição a seguir, já não foi mal. Já não está mal. Mas acompanhem este projeto, porque com 5 euros por dia conseguem alimentar muitas famílias e pessoas que estão necessitadas nesta altura. E muito obrigado. Nós voltamos para a semana com outro tema. Muito obrigado. Muito obrigado aos amigos que estão. Acho que foi fixe, pá. Foi porreiro, sim, senhor. Muito obrigado. Até em breve. E vou tomar um Xanax agora. Não vou dar. Acho que não se justifica. Não se justifica. Não, está bem, lá está. Mas se não é fizesse preciso, parte não do toque. tratamento, que seria, não é? Não, mas neste caso, estamos bem. Então vá, um abraço. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Obrigado.